Alô, Nação Azulina! Olha eu aqui de novo, Danilo Dias, para falar com você, porque no debate das férias aqui da Rádio Band News FM, aonde eu trabalho também, vocês sabem que eu trabalho lá com um cara de lontra, o Thiago Menezes, aquele mesmo que provocou a Nação Azulina em 2025, falando que o time do Clube do Remo era insubível, falando que o Goiás, a camisa entorta varal, é pesado, e de fato é, mas ele provocou a Nação Azulina em um momento muito recente, muito cedo, né, dentro do campeonato, falando que o time era insubível, falando que dificilmente o Clube do Remo conseguiria vaga, onde tinha Curitiba, Goiás e também a Chapecoense que estava inserida ali, Grêmio Novo Horizontino ocupava uma daquelas vagas e o Clube do Remo correu por fora, ainda inclusive tirou a vaga do próprio Goiás. Então assim, ele ainda continua com as suas pérolas e dentro desse vídeo, peço que você fique até o final, eu vou trazer a minha opinião sobre o que ele disse no debate das férias desta terça-feira, no segundo dia do mês 6. Mas o vídeo de hoje é para que você também não contrarie apenas o que ele disse e que eu fiquei indignado também, mas os números que eu vou trazer para você mostram o que o Clube do Remo fez até aqui em 18 jogos do Brasileirão da Série A. E para isso eu busquei nas estatísticas, busquei nos números, busquei na história recente da Série A de 2020 até 2025, 6 competições, o que os times que estavam na prateleira de baixo, brigando pela permanência, fizeram. E me chamou a atenção que foi os 18 pontos. Esse número, ele não é mágico, mas ele dá uma margem de progressão dos times que conseguiram ter essa pontuação para que conseguissem a manutenção no segundo turno. E te digo mais, o Léo Condé, essa é a minha opinião agora, tá? O Léo Condé, para mim, ele tá fazendo um campeonato muito interessante, desde que quando ele conseguiu ter tempo para trabalhar, e era algo que ele sempre frisava nas entrevistas quando chegou, tinha Copa Norte, tinha Copa do Brasil, tinha também Campeonato Brasileiro, então assim, era muita informação e ele quase não tinha tempo de treino, era time A, time B, aí ele treinava com pouco grupo, depois mandava outros jogar lá em Rondônia, não, agora é lá em Marabá, mas espera lá, deixa eu trabalhar, é muita informação e ele não conseguia conectar. Muitos jogadores, ele também citou isso em vários trechos das suas entrevistas quando lá chegou em Belém. Então assim, o que eu quero acreditar, essa melhora do Clube do Remo no mês 5, no mês de maio, visto para mim, na minha opinião, foi o tempo que ele teve de trabalho, foi o tempo que ele teve para adaptar as suas formas de pressão, as suas formas de reação pós-perda a bola, bolas paradas, transição ofensiva, transição defensiva. Então quero acreditar que esse tempo de trabalho que ele teve foi muito vistoso, né? E ganhou do Botafogo fora, ganhou da Chapecoense, uma vitória maiúscula fora de casa, empatou com o Palmeiras dentro de casa, ganhou do São Paulo dentro de casa, foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Essa derrota, meu Deus, pro Cap, que não tinha quase ganhado de ninguém fora de casa, mas tudo certo, foi um mês de maio produtivo. Encerrar essa primeira parte da classificação, essa primeira parte no período pré-Copa é importante para que quando voltar no pós-Copa, ele volte melhor. Por quê, Danilo? Porque nesse período pré-Copa, você realizou 18 jogos, você disputou 54 pontos, ganhou 18 deles até o momento, e você durante a Copa do Mundo, o que eles vão ter? Uma semaninha de folga, e depois vai ter 4, 5 semanas cheias. Cheias que eu digo que duas sessões de treino de manhã força, treino à tarde tática, no outro dia dá uma folga de manhã, à tarde faz um trabalho regenerativo de academia, de agilidade, de potência, teste físico para ver jogador que tem percentual alto, jogador que precisa ter um descanso maior. Essa pausa para a Copa do Mundo, ela é exatamente o início de uma temporada. É como se fosse, de fato, um início de uma temporada, onde você faz uma pré-temporada, onde eles foram lá pro Nordeste, para Pernambuco, treinar, alimentar, dormir junto, os caras ficarem concentrados um com o outro, conexão. Então é uma pré-temporada maior do que teve justamente em janeiro. Em janeiro, lembrando que os campeonatos nacionais, regionais e estaduais começaram muito cedo. Quem não se lembra, o Brasileirão começou dia 30, 31 de janeiro, os clubes se apresentaram dia 8, dia 7, Flamengo lá no Rio teve que antecipar os seus jogadores para jogar contra o Vasco, corria risco de queda, né? Então, assim, agora de fato é a pré-temporada do restante da temporada. Jogadores que estavam um pouco desgastados já vão ter um certo descanso e vão poder se reoxigenar em termos de força, potência, precisão, agilidade. Isso tudo vai mudar. Fazer contratações pontuais, assertivas, também fará com que o Clube do Remo volte muito forte para o último jogo diante do Corinthians na Neoquímica Arena desse primeiro turno. E 18 pontos, o Clube do Remo já está à frente de todos os times que caíram na temporada passada, exceto o Ceará do próprio Léo Condé, que fez 22. Em 2025, o Sport fez 9 pontos no primeiro turno, Juventude 11, Fortaleza 15,
e o Ceará 22. O time do Clube do Remo tem 18, mas me chama a atenção aqui, ó. Eu não vou falar dos times que caíram, mas sim o Vasco, que fez 16 pontos, permaneceu em 2025, e também o Vitória, que com 18 pontos conseguiu a permanência. No segundo turno, muito avassalador. E não foi nem só o segundo turno todo do Vitória, foi da 25ª à 38ª rodada. Foi quando o Jair Ventura chega lá e de fato faz uma boa série final ali, principalmente nos jogos no Barradão. Então, com 16 pontos o Vasco ficou, o Clube do Remo tem 2 a mais. Com 18 pontos o Vitória ficou, o Clube do Remo tem 2 a mais. E me chamou a atenção também aqui, ó, vamos lá em 2020, onde o Red Bull Bragantino com 19 e o CAP, o Atlético Paranaense com 19, também permaneceram. E tem mais, esse me chamou a atenção. América Mineiro em 2021 com 18 pontos salvou também. 18 pontos o América Mineiro tinha e conseguiu a permanência. Para que você tenha uma ideia, lá em 2016 ou 2021, a Chapecoense fez 7 pontos. Ela tem 2 pontos a mais do que ela tem hoje. Ela fez 7 em 2021, hoje ela tem 9 e ela conseguiu chegar a míseros 15 pontos no campeonato inteiro. Então não vou pegar e aí. Eu quero ver os times que conseguiram se safar. Os times que conseguiram, como o Red Bull em 2020 com 19 pontos, como o próprio América Mineiro que teve 18 em 2021 e conseguiu. E tem mais, hein? Em 2022 o Fortaleza com 15 pontos se salvou, o Cuiabá com 20 pontos se salvou, ou seja, o Clube do Remo, ele tá na média, ele não tá destoando tanto, e tem mais, teve times que com 15 pontos se salvaram, e eu vou chegar a eles, quer ver? Tá aqui, ó, no meu recorte, tá aqui, ó, o Grêmio com 15 pontos em 2024, ele se salvou. 15 pontos, ele virou o primeiro turno. O Fluminense com 17 pontos se salvou em 2024. Então, assim, Danilo, é porque o Atlético Paranaense teve 28 e caiu. O Cuiabá tinha 18, por que você não fala e também caiu? Criciúma tinha 24 pontos, 6 a mais que o Clube do Remo e caiu. Tudo demanda de uma paragem, como o clube vai se portar, as contratações que vão chegar. Mas a história recente que eu trago aqui é que times que fizeram 15 pontos, como o Vitória, o Grêmio em 2024, o Fluminense com 17 pontos, times que tiveram menor pontuação do Clube do Remo, conseguiram a permanência. Isso me traz credibilidade para vir aqui falar com vocês que é possível se safar, sim senhor. Com 18 pontos era o que eu pedia, minimamente até parar a Copa do Mundo. Porque quando você fizer um contato com algum jogador, vem aqui pro Clube do Remo, a gente tá disputando a Série A, vem aqui pra gente terminar a competição, vem aqui pra gente competir. O cara olha a tabela e fala, 18 pontos, já dá para competir, já dá para chegar a 21 pontos, os outros clubes não estão tão distantes, não se distanciaram, você vê um Vasco muito perto, você vê um próprio Corinthians, Clube do Remo pode bater ele lá, e na sequência, na pós-Copa do Mundo, é Corinthians fora e Vitória dentro de casa, então dá para você somar ali 4, 6 pontos, que já vai lhe dar um salto aí para os 24, 22 pontos, então é possível, para mim, uns 40, 44 pontos vai se safar nessa temporada, e o Clube do Remo conseguindo essa pontuação de 18, para mim era o que mínimo que eu pedia, abaixo disso já ia ficar mais complicado, a história mostra que Grêmio e Vitória em 2024 com 15 pontos conseguiram, 16 pontos teve time também que conseguiu, 17 o Fluminense, mas 18 pontos era o ideal, e o Thiago Menezes no Rádio Band News, nesta terça-feira, dia 2, meu colega de trabalho, ele até provoca, né, o bad boy lá de Belém, um grande comunicador, falando que para ele o Clube do Remo não chega a 25 pontos, ou seja, ele não fará mais aí 7, 8 pontos, né? Ele tem 18 para chegar a 25, não fará mais do que isso. E eu discordei veementemente dele. O Clube do Remo tem vários jogos bons em casa lá em Belém para fazer. Tem o próprio Corinthians no jogo da volta, tem a Chapecoense, tem também o Botafogo dentro de casa. Ele vai ter outros times que são perfeitamente acessíveis, que possam conseguir essa vitória. Isso que eu estou falando só nos jogos dentro de casa. Eu discordei, ele até abriu uma questão de apostas com o Bad Boy lá em Belém. Eu também quis fazer parte dessa aposta, porque eu não preciso puxar saco do torcedor remista, muito menos. Eu tenho que analisar os dados, eu tenho que fazer os meus estudos, eu tenho que procurar trazer aqui para vocês recortes e dados do que realmente eu venho aqui falar. Então é isso, eu estou falando para vocês e acreditando, baseados em dados, em times que conseguiram a permanência, em times que tiveram pontuação pior que o Clube do Remo e conseguiram lá chegar. Então, assim, eu quero acreditar que isso aqui, todo o estudo que eu fiz de 2020 para cá, foram times que conseguiram de fato entregar e nem tiveram tanta torcida assim como o América Mineiro em 2021, por exemplo, que eu trouxe aqui, ó, em 21 com 18 pontos e ele conseguiu se safar. Não tem a torcida, não tem a paixão que o torcedor remista da Nação Azulina tem. É hora de motivar esses caras, é hora de trazer. O Clube do Remo tem investimento para fazer nessa janela, então eu vejo perfeitamente o que eu faço
falo são sempre baseados em dados, em estatísticas, em previsões assim que eu vejo que já aconteceu, que pode vir, o que pode vir a acontecer se o time tem realmente um estofo para isso, que o time realmente tem capacidade. Não é da boca para fora, como o próprio Thiago, eu creio que ele disse. Ele disse que o time não vai fazer 7 pontos, 25 pontos dentro dessa Série A. Eu não vejo por aí, perdão, eu não vejo por aí, eu vejo que antes da gente abrir a boca, a gente tem que realmente entender como que o time vira um turno, ou ainda nem virou o turno, ainda tem mais um jogo para fazer, o que ele pode fazer, o que ele pode conseguir dentro da competição, o que a história dessa Série A diz. Então, fácil não vai ser, mas ainda estamos vivos, ainda estamos presentes dentro dessa Série A e ainda temos uma palavra a dizer. E quem disse, Neto, outros grandes comunicadores da imprensa paulista, imprensa carioca, imprensa mineira também, que já deu aí como fatídico o rebaixamento de Chapecoense e Clube do Remo, eles vão ter que, engolir a seco essas palavras, porque a história diz, e eu trouxe aqui o que a história diz, e também o Fortaleza em 2022 com 15 pontos se salvou, o Clube do Remo já tem 3 pontos a mais, então cuidado, vocês vão ter que engolir a seco o que disseram aí do Clube do Remo, já credenciando-o a um rebaixamento antes e muito cedo, nem virou o turno, e essa parada agora vai ser importantíssima. O Léo Condé tem plena convicção que ele vai saber trabalhar, vai saber fazer as repartições de sessões de trabalho muito interessantes, vai trazer peças pontuais que agregam, e eu vejo jogadores evoluindo nas mãos dele, isso que é o mais importante. Zé Wellison, Patrick, o próprio Manga, que passou um período ruim, foi pro banco, voltou, o Jajá, que está entregando bons números nas suas transições, o Ivan, o Marcelo Rangel, Marcelinho, uau, como tem crescido, o Mike na lateral esquerda também tem entregado bons números, a zaga do Clube do Remo conseguiu passar em branco 2 jogos contra Grêmio e contra o São Paulo. Então, assim, você vê progressão nisso aí. Classificação na Copa do Brasil, batendo dentro e fora. Então você vê que o Léo Condé está conseguindo progredir. Não é uma campanha assim, Léo Condé será? Não sei não, hein? Causando dúvida no torcedor. Eu creio, quero acreditar isso, é a minha opinião, que o torcedor do Clube do Remo hoje não tem dúvidas que o Léo Condé está entregando e conseguindo fazer com que o time jogue e conseguindo agregar valor na melhoria de alguns elementos, na melhoria de alguns jogadores desse time. Você vê Zé Ricardo no banco hoje, mas que pode entrar. Você vê um Vitor Bueno que precisa e vai ser importante nessa preparação aí durante a Copa do Mundo, nessas sessões de trabalho. Então, assim, eu vejo que quem se preparar bem, quem tiver foco, quem tiver muita capacidade de treino, de aguentar esses momentos que não vão ser fáceis sem competir, mas que muitas sessões de trabalho vão ter, mas que se preparar bem para essa pré-temporada, meu amigo, volta muito forte. Fechou? Era só para fazer isso, esse balanço desses números aqui e também discordar veementemente do que o meu colega disse. Eu não creio que o Clube do Remo vai cair e continuo com essa afirmação e trazendo dados e estatísticas de desde 2020 para cá, de times que conseguiram com 15 pontos se safar, com 17 o Fluminense se safou, com 19 o Red Bull e o CAP também se safou, então na história, e com 18 o Vitória recentemente o ano passado e o Vasco 16 conseguiram a permanência. Então a história diz isso, eu acredito no que temos em mão hoje e as peças que vão vir também certamente farão e agregarão valor. Fechou? Um abraço forte para vocês, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí porque é importante, aperta a curtida porque eu fico feliz de ver os comentários também de cada um de vocês aí. Forte abraço, receba com carinho aqui do Danilo Dias. Tchau, tchau!